noite. Boa noite, meus amores. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tá? Agora às 19 começa a nossa live. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindos. Tá certo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Cidinha. É um prazer, tá? Ter vocês aqui. É um prazer enorme. Boa noite a todos. Vamos esperar um pouquinho, né, a nossa convidada chegar. Enquanto isso, né, eu vou falar um pouco sobre a nossa live da semana passada, que foi muito bom, né? Foi sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, tá? Quem não teve a oportunidade de assistir, tá aqui no IGTV, tá bom? Do meu Instagram. Foi uma live muito legal. A gente tirou muitas dúvidas, né? Boa noite, querida. Tudo bem? Boa noite. E hoje a gente vai falar sobre doença do refluxo gastroesofágico, tá? A gente vai dar um enfoque aos lactentes, que são aquelas crianças que compreendem desde o nascimento até os 2 anos de idade. Tudo que a gente vai falar aqui agora, a gente está usando como referência o guideline, né, de doença do refluxo gastroesofágico do ano de 2018 da Sociedade Norte-Americana e Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrologia Pediátrica. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ellen Ostern, gastropediatra, minha amiga, excelente profissional. Eu vou ver aqui se ela entrou. Bom, ela acabou de entrar, tá? Vou aceitar. Pronto. Espera aí entrar. Oi, amiga! Oi, Ju! Quanto Tá tempo? me ouvindo? Pois é. E aí? Que bom! Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo super bem. E você tá me ouvindo? Que eu tô sem fone. Tô te ouvindo super bem. Agora eu coloquei o fone. Ah, legal. Ah, que bom te receber aqui, amiga. É um Obrigada. prazer, Quanto tá? tempo? Quanto tempo, né? Tô com saudade de você, viu? Olha, amiga, é o seguinte, antes de mais nada, é um prazer receber você aqui, Prazer é meu. tá? Eu acho que é interessante a gente se apresentar, né? Claro. Eu já fiz um breve resumo antes de você entrar do que a gente vai falar, né? Que é sobre doença do refluxo gastroesofágico, que a gente está usando como referência o guideline, né? Da Sociedade Norte-Americana e Europeia. Tudo que a gente vai falar aqui é baseado nesse guideline de 2018, tá bom? Da Sociedade Americana. Isso, de gastroenterologia, hepatologia e nutrologia pediátrica, né? E também nos critérios de Roma, né, Ju? Exatamente, os 4, critérios né? de Roma 4, exatamente. É o seguinte, eu vou começar me apresentando, depois, na sequência, eu vou deixar você se apresentar, tá bom? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Juliana, eu sou pediatra geral, tá? Essa é a minha segunda live aqui no meu perfil do Instagram. Eu me formei em Tocantins, fiz minha residência médica em pediatria no Hospital Materno e Infantil de Brasília. Eu sou concursada há 10 anos pela Secretaria de Saúde do DF, tá bom? Trabalho no Hospital da Criança e no Hospital Santa Lúcia, tá bom? E agora eu vou deixar a minha amiga se apresentar. Pode se apresentar, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? É uma honra, é um prazer, né?
falar com você sobre esse assunto que eu adoro. E também, principalmente, te agradecer, porque você, como pediatra, é uma pessoa que eu respeito muito, ter me convidado, isso para mim foi muito importante. Eu sou a Ellen, né? Eu sou gastropediatra e também eu faço endoscopia em crianças, endoscopia digestiva alta. Eu trabalho com a Ju no HMIB, né? No Hospital Materno Infantil. E também trabalho nas clínicas, né? Na clínica pediátrica, como gastroenterologista pediátrica, e no Hospital Santa Marta, como gastro e como endoscopista infantil. A gente se conheceu no HMIB, né, Ju? E a gente tem oportunidade de trabalhar junto lá já há um tempinho já. Sim. Pois é, Ellen, e eu acho que tem uma coisa que é interessante, que a doença do refluxo, ela faz parte do dia a dia dos consultórios de pediatria e das emergências pediátricas. Isso não tem jeito, né? Os pais, eles chegam muito, às vezes, assim, temerosos, né, aflitos, né, com alguns sintomas que, por vezes, às vezes, sem conhecer, já acham que é doença do refluxo, já acham que tem que tratar, e na maioria das vezes, não é doença do refluxo, né? Então, a gente vai aqui tentar diferenciar, e eu acho que é importante a gente começar diferenciando o que é vômito e regurgitação, né? O que é vômito e regurgitação, Ellen? Qual que é a diferença? Então, na verdade, a regurgitação, né? Você elimina uma quantidade muito pequena, geralmente logo depois, né? Ou pode ser até 1 hora depois que a criança engoliu o leite. É uma quantidade pequena, a criança não tem desconforto, não tem náusea. Ela simplesmente, o conteúdo que estava lá no estômago, que não foi totalmente digerido, né? Ou que não continuou no trânsito lá para o duodeno, ele retorna, né? O vômito, geralmente, ele é acompanhado de náusea, tem alguma causa, algum motivo, ou uma infecção, né? Ou alguma patologia. E não necessariamente é um conteúdo que está a mais ou que não foi digerido. É alguma coisa realmente que não está fazendo bem e por algum motivo é um sintoma. Muitas vezes um sinal de alarme, a criança vai lá e vomita. Então, geralmente, o vômito ele está associado ou a alguma intolerância alimentar, ou alguma alergia, né, ou alguma infecção. O vômito ele geralmente está associado a alguma patologia, tem uma causa de base ali, um motivo para esse vômito. A regurgitação não, ela é fisiológica, né, aquele conteúdo que às vezes a criança não conseguiu digerir volta. Então, essa é a principal diferença entre o vômito e a regurgitação. E uma coisa também que a gente... Não necessariamente volume, né? Que as mães falam, doutora, volume grande é vômito. E volume pequeno. Não, gente, minha filha, ela regurgita horrores, muito. E eu hoje entendo quando as mães falam, doutora, tudo que ela mamou, ela vomitou. E realmente, às vezes, a gente fala, não tem nada nessa barriga. Mas eu sempre falo que quando regurgita é porque foi demais, foi bastante. Foi bastante, exatamente. E uma coisa também que tem de diferente em relação à regurgitação é que o vômito, muitas vezes também, ele pode vir precedido de alguns sintomas, né? Que são os reflexos eméticos, né? A criança às vezes fica pálida, né? Fica sudoreica. Desculpa, sudoreica é o termo médico que a gente fala, mas sua frio, né? Fica mais molinha. Exatamente. Então, é precedida nesse sentido o vômito, tá? E também, como a doutora Ellen falou, não tá relacionada à quantidade, tá, gente? Então, existe essa diferença aí entre regurgitação e vômitos que tem que ficar bem claro para vocês, tá bom? E Ellen, e a diferença, vamos lá, entre refluxo fisiológico, tá? E a doença do refluxo gastroesofágico. Qual é a diferença entre os dois? Então, Ju, para eu falar, eu gosto de explicar algumas coisas da anatomia da criança para todo mundo entender direitinho, que só a partir disso daí que as mães conseguem entender. O bebezinho, quando ele nasce, ele está em formação, né? Então, tudo é muito imaturo. Então, a gente começa... E também muito pequenininho. Então, aquele canalzinho, né? O esfíncter esofagiano inferior, falando em termo médico, que é uma válvulazinha e que impede que o alimento retorne do estômago para o esôfago, do recém-nascido, ela é molinha e curtinha. Então, a gente tem o esôfago, assim, um canal, um órgão tubular
Esse esfíncter no adulto ele é mais fechadinho, na criança ele é um pouquinho mais aberto e ele é bem molinho, fácil de abrir e fechar. Isso aí facilita a regurgitação. À medida que a criança vai crescendo, ele começa a se fechar mais, essa válvula fica um pouco mais rígida, então ela consegue segurar um pouco mais alimento. O alimento da criança é totalmente líquido, o que facilita a regurgitação. Uma outra coisa que a gente observa, a motilidade é bem mais lenta. E em relação à digestão, né, a produção enzimática na criança, no recém-nascido, ela é muito menor, a quantidade de enzima produzida. Então, demora mais, essa digestão é um pouco mais lentificada. Então, se a gente for entender, e assim, a própria anatomia, né? O esôfago curtinho, o abdômen grandão, né? A criança fica muito deitada, a criança chora, irritada, às vezes a gente balança para acalmar. Todas essas situações facilitam com que o alimento volte, né? Volte para a boca, que ele saia do estômago e volte para a boca. Então, eu gosto de explicar isso aí para vocês entenderem, né? E aí, quando a gente fala em doença do refluxo, aquela criança que é extremamente irritada, que ela vai mamar, ela está incomodada, você percebe que ela não tem uma mamada tranquila. O se jogar para trás, hoje eu gosto muito de observar e pedir para as mães, às vezes, até me mandarem vídeo para eu estar observando como que é, porque às vezes a criança também se joga por cólica, né? Ela se estica as perninhas. O se jogar para trás do refluxo, geralmente ele não fica esticando as perninhas, que a criança fica às vezes se jogando para trás por conta de cólica também, e ela fica esticando as perninhas, você percebe que ela está com cólica. Mas a criança tem uma mamada extremamente irritada, assim, a sensação que a gente tem é que ela não quer ficar no nosso peito. E geralmente, né, vem acompanhado de dificuldades de ganho de peso, não de dificuldade de ganho de peso, ou às vezes até perda de peso. Não necessariamente a criança exterioriza, né, esse conteúdo. A criança tem o sono prejudicado, é uma criança nervosa, né? É aquela criança extremamente chorosa. Então, assim, você vê uma irritabilidade importante na criança com doença do refluxo. A criança que regurgita é o golfador feliz que a gente fala, né, Ju? Que ele dá aquela golfada e tá sorrindo, feliz ali, continua fazendo as coisas dele, se lambreca, se tiver de bruço, às vezes se lambreca no vômito e tudo fica bem. E aí vai no pediatra, pesa e o peso tá adequado. Só que às vezes realmente é assustador essas golfadas, que às vezes a quantidade é muito grande. E aí eu sempre brinco com as mães, né? Eu falo, vamos fazer as contas. Se ele tá jogando para fora, mas a curvinha continua bonitinha, tá ganhando peso, o que ele tá jogando para fora não tá fazendo diferença. É claro que algumas mães se incomodam. Realmente, gente, suja a roupa várias vezes. É uma coisa que incomoda bastante as mães, né? Mas incomoda mais as mães do que a criança, geralmente. Então, a criança tá bem, ela tá tranquila, ela tá ganhando peso, ela sorri, né? Uma criança... Eu sempre falo, assim, quando as mães vão fazer consulta, você consultar uma criança com doença do refluxo é diferente. Ela tá durante a consulta, a mãe já levantou, colocou no peito, aí levanta, a criança não para de chorar. Você já sente essa diferença na consulta, sabe? É bem visível isso. Eu não sei se você percebe muito isso. A criança Eu mais percebo. irritada, né? Mais irritada, muito irritada, muito irritada. E é que nem você disse, é uma criança que... Aquela criança que tem a doença do refluxo, ela é uma criança mais irritada. E o que chama a atenção é que realmente ela perde peso ou não ganha peso. Exato. Isso, para mim, assim, a irritabilidade e essa questão de não ganhar peso e perder peso, para mim, assim, é notório na doença do refluxo, tá? E o golfador feliz, que é aquela criança que regurgita e tá lá sorridente, quer dizer, ela tá ingerindo mais do que ela tá perdendo. Então, por isso, ela continua ganhando peso, continua crescendo de maneira adequada. Então, os pais, por mais que vejam aquela situação, fiquem tranquilos, entendeu? Porque, na verdade, isso não vai trazer um malefício para ela, né? Então assim, é importante a gente estabelecer essa tranquilidade para os pais, né, de que se a criança estiver ganhando peso, estiver tendo um desenvolvimento neuropsicomotor normal, né, e estiver bem, tranquila, não tem por que se preocupar. Exatamente. Né? Tem uma situação, Ju, que eu gosto de falar bastante,
que é Uhum. relacionado muito à pega, né? Ou algumas situações que simulam a criança ficar irritada e não pegar o peito, e às vezes a criança vai até perder peso por conta disso ou não ganhar. Ou quando a mãe tem Uhum. uma hiperlactação, que a criança tem uma produção muito grande de leite, a criança não consegue mamar direito, às vezes engole muito ar. Essa criança às vezes fica irritada e não consegue mamar. Por isso a importância de estar avaliando muito bem essa mamada, essa pega, né? Ou a criança que pega errado, tem a pega errado no peito, também é muito importante avaliar e diferenciar. E, ou às vezes acontece assim, da mãe tá com baixa produção, essa amamentação não está sendo muito bem avaliada, e a criança fica irritada, porque ela tá mamando, não tá vindo leite, ela começa a ficar irritada, ela tá tentando sugar, ela acaba engolindo mais ar. Então, assim, eu acho super importante, né, nesse diagnóstico diferencial, além, né, de pensar em doença do refluxo, você pensar na questão da amamentação, erro de pega, hiperlactação, baixa produção de leite, né, ou alguma alteração mamária que provoque alguma situação de desconforto para a mãe e para a criança. Eu acho que é uma avaliação em conjunto, por isso que eu sempre gosto de reforçar isso daí, porque eu já peguei crianças que vieram para mim com suspeita de doença do refluxo, às vezes com uso de medicação, e era um erro de pega. Então, a gente arrumou essa pega, eu encaminhei para fono, né, ou para uma pessoa que é especialista em amamentação, ela avaliou direitinho, e essa criança não precisou de medicação, não precisou de nada, continuou o aleitamento materno e deu tudo certo. Então, eu gosto sempre de frisar isso aí, porque é muito importante, né? Ó, importantíssimo isso que você disse, porque isso é uma prática, assim, extremamente comum que a gente vê, inclusive nos prontos-socorros, Sim, tá? Às vezes os pais chegam bem ansiosos, né, com bebezinho, recém-nascido, às vezes, agora, recente, eu peguei uma criança de 7 dias de vida, a mãe foi com o pai no pronto-socorro, né, e dizendo que a criança estava muito irritada, chorando bastante, e o pai muito preocupado, né? Doutor, eu acho que é refluxo, vamos entrar com medicação. E eu fui examinar a criança, eu falei, calma, na maioria das vezes não é doença do refluxo. Até porque a criança só tinha 7 dias de vida, né? sim, Então, muito assim, cedo. muito cedo para a gente diagnosticar a doença do refluxo. Eu falei, calma, pai, vamos ver se não há algum problema na amamentação. Ellen, sem brincadeira, eu coloquei a mãe na posição tradicional de amamentação. Coloquei a criança para amamentar, né, com o lábio inferior invertido, com a técnica toda certinha. A criança mamou, Bonitinho. parou de chorar. E a mãe tinha leite, tinha colostro, tinha tudo. Eu fiquei uns 40 minutos com essa mãe no consultório. Nossa, mas ela saiu assim, feliz e satisfeita. E é Entendeu? bom Aí isso, né? é bom, é. Então, assim, não era refluxo, tranquilizei os pais. É importante nós, como pediatra, Avaliar. é, é, avaliar e tranquilizar essa família, né? Então, nós, como profissional de saúde, saber realmente identificar para não desesperar mais ainda esses É, pais, né? exato. Então, eu fiquei lá quase 40 minutos, mas a família saiu feliz, os pais, a criança saiu mamando direitinho, encaminhei para o banco de leite e no final deu tudo certo. É bem isso mesmo, Ju. Acho que é importante a gente ter o conhecimento, né? Saber fazer os diagnósticos diferenciais para poder acalmar e tranquilizar as mamães, né? E essa avaliação da amamentação eu acho que é fundamental aí para o pediatra, Sim, pra gente, para todo mundo, né? Porque às vezes vai mudar a história de uma família, né? isso muda a história de uma família. Exatamente. Ellen, e em relação ao diagnóstico? A gente falou agora de manifestações clínicas, falamos do que pode acontecer, né? E em relação ao diagnóstico, né? Quais os exames? Existem exames para a gente diagnosticar a doença do refluxo? A doença do refluxo o diagnóstico é eminentemente clínico? Como é que funciona? Então, Ju, existe uma angústia muito grande, né? É a nossa cultura de ter alguma coisa e fazer um exame e dizer que é sim ou não. Então, Uhum, existe uma angústia muito grande dos pais, justamente porque o diagnóstico de refluxo, ele é essencialmente clínico, inlactente, né? Ele é 100% clínico. uhum, Então, é importante frisar, é 100% clínico. Não existe um exame para poder estar diagnosticando esse refluxo. É essa história que a gente comentou, que a gente falou e explicou, o que a criança está sentindo, como que ela está se apresentando, como que está essa criança na curva de peso, como que é essa criança com essa mãe irritação, como que é essa amamentação. É a gente avaliar a criança como um todo para poder fazer esse diagnóstico, para poder estar suspeitando da doença.
E se a gente entendendo, né, que a primeira causa de refluxo em lactente é a alergia à proteína do leite de vaca, o que a gente vai fazer para poder ter esse diagnóstico? Suspeitou, diante de toda essa clínica, a gente vai tentar avaliar essa criança e fazer o teste terapêutico para realizar o diagnóstico. Então, a gente faz o tratamento no sentido de tirar a proteína do leite de vaca dessa mãe que está amamentando, ou trocar uma fórmula infantil da criança que usa a fórmula infantil, e a gente faz o teste terapêutico por 2 a 4 semanas. Depois de 2 a 4 semanas, depende de cada criança. Se a gente viu que teve uma melhora com 2 semanas, a gente retorna com essa proteína do leite para avaliar como que a criança se apresenta, se ela volta a ter o diagnóstico, se ela volta a ficar irritada. E aí, se ela voltar com a proteína do leite, a gente fez o diagnóstico, né? É um refluxo secundário à alergia à proteína do leite de vaca. Aí a gente retira novamente e avalia, à medida que essa criança for ficando bem, for ganhando peso, mais para frente fazer o teste terapêutico, o teste de provocação oral para avaliar a tolerância oral. Mas, inicialmente, então, para todo mundo entender, o diagnóstico ele é 100% clínico, né? A gente vê muitos exames hoje em dia, muitas crianças que chegam para mim já com ultrassom para diagnosticar refluxo, algumas fazem cintilografia para diagnosticar refluxo, e não tem aplicação nenhuma. Eu sempre gosto de falar, eles dão uma mamadeira com contraste, né? E aí, se a gente for pensar na fisiologia, na anatomia da criança, a gente já entende. Eu acho que eu nunca peguei, Ju, um exame normal de refluxo. Sempre tem sempre é leve, moderado. Eu também não. Principalmente as ecografias, todas têm refluxo. Exatamente. Todas. Exatamente. E aí eu falo assim, eles dão uma mamadeira com líquido lá, e aí eles apertam a barriguinha com o transdutor. Eu falo, não tem como não voltar nada. Aquele estômagozinho do bebê é pequenininho, dá um volume grande, aperta, volta, gente. Sempre volta. Não tem como não voltar. Então, assim, não se faz ultrassom, né? A gente que também, às vezes, está na emergência de hospital público, vê que, às vezes, os pais gastam fazendo esse exame desesperadamente para poder ter o diagnóstico de refluxo. Então, não tem indicação, não tem necessidade. A gente nunca trata o exame. É o que vocês vão contar para a gente no consultório, né? É a nossa avaliação clínica que vai falar para a gente se é refluxo ou não. Não tem cintilografia óssea, não tem ultrassom, a pH-metria não se aplica, não há necessidade, a gente faz realmente só a história clínica para a gente poder estar avaliando. E endoscopia também não tem necessidade, né? A história clínica ela é muito rica, né? É muito rica. E aí a gente faz esse teste terapêutico para avaliar a resposta, para a gente saber se tem ou não o diagnóstico. Entendi. Ellen, nos casos, por exemplo, de endoscopia, né, existe uma indicação somente se a criança for maior, né? Você pode até me corrigir se eu estiver errado, tá? Se for maior de 1 ano e se tiver uma suspeita de lesão de esofagite eosinofílica ou esofagite erosiva, isso. É isso? Então, Ju, alguns casos que às vezes não respondem ao tratamento, né, que a gente vai e faz, que a criança tem o que a gente chama de sinal de alarme, ou essa criança tem vômitos com sangue, né, ou essa criança tem o diagnóstico um pouco mais tardio, porque você não vai pensar em um refluxo, uma doença do refluxo do lactente começando com 6 meses, entendeu? É muito raro. Né? Ou esse diagnóstico não aconteceu antes, e essa criança já tem, né, um quadro mais avançado, ou não é doença do refluxo secundário, é alergia, não é o refluxo do lactente. Então, a gente avalia essa possibilidade. Mas, assim, pensando no caso de criança, menor de 1 ano, a gente avalia assim, se não tem nenhum sinal de alarme, não tem vômito com sangue, essa criança, ela não está, às vezes, com certeza ela não vai estar ganhando peso. A gente, mesmo assim, faz o teste terapêutico, certo? Mas já em crianças maiores, a gente nem sempre vai estar pensando em alergia, tá? Às vezes a gente pensa em doença do refluxo mesmo, esofagite erosiva. A gente faz o teste terapêutico. Se essa criança não tiver melhora, né? Aí a gente avalia a possibilidade de estar realizando uma endoscopia, em alguns casos uma pH-metria, né? Então, assim, depende muito, o importante é individualizar o tratamento, né?
Então, depende muito de cada Uhum. criança. Então, eu já peguei crianças menores que tiveram um diagnóstico de acalásia, por exemplo, né? Ou Uhum. aí eu tenho uma criança com 2 aninhos que teve diagnóstico de esofagite eosinofílica com 2 aninhos. Só que, assim, é muito difícil, é muito difícil, você não pede endoscopia antes de 1 ano de idade, é muito raro, né? Só em casos, Uhum. assim, que você tem uma gravidade muito grande, vômitos com sangue, essa criança não aceita nada, ou às vezes não respondeu a nenhum tipo de tratamento, aí realmente a gente tem que investigar e tem que fazer algum exame, uma endoscopia, ou às vezes avaliar essa questão do trato, né? Uma coisa que é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, que eu já tive casos, estenose hipertrófica do piloro, a Do criança piloro. vomita, né? E E geralmente os vômitos não são biliosos, não são verdes, né? Aí, exatamente. nesse caso, você pede a ecografia, Isso, né? aí nesse caso, aí Nesse sempre que eu caso, falo, aí você pede a ecografia. E olha, uma coisa é. interessante que aconteceu comigo, né, fazendo uma teleconsulta, uma paciente veio comigo com diagnóstico de refluxo. Eu achei muito estranho, assim, a criança estava bem, mas a história era muito estranha, o tipo de vômitos era muito estranhos. E aí eu pedi um exame de urina e pedi um ultrassom para avaliar a anatomia mesmo. Eu estava suspeitando, a criança tinha uns 2 meses de estenose hipertrófica do piloro. E a criança tinha uma alteração renal, né, importante, já estava com uma hidronefrose, infecção urinária. Então, assim, totalmente fora, assim, né? Então, são causas de vômitos, como a gente falou. Nesse caso, já eram vômitos, não eram regurgitações. A criança tinha um ganho de peso limitado, tinha uma irritabilidade. A médica suspeitou de doença do refluxo, mandou para mim e, na verdade, era uma alteração renal. Então, é muito importante a gente Uhum. estar atento. Os diagnósticos diferenciais são bastante amplos, mas, geralmente, em relação a refluxo, o diagnóstico é clínico. A gente faz, às vezes, exames, né, Ju, como no caso a ultrassom, já peguei criança com estenose hipertrófica do piloro, para avaliar a anatomia, a gente faz ultrassom para excluir outras coisas, né? A gente já pegou rotação intestinal, que levava a vômito, entendeu? Então, assim, Uhum. geralmente a gente pede exames para excluir outras causas. Uhum. Perfeito, perfeito. A gente faz isso mesmo. Até porque é que nem você falou, é uma gama de diagnósticos diferenciais, né, que a gente tem. A gente tem alterações aí anatômicas, a gente tem aí causas Olha, infecciosas, como você falou, a infecção urinária que pode dar vômitos, né? sim, sim. Em lactente e pode dificultar também o ganho de peso e que não seja doença do refluxo, e a gente pega muito isso também né, nas emergências ou nos consultórios. Então, eu achei extremamente pertinente isso aí que você falou, tá? É muito importante os pais saberem que existem os exames nos horários certos, nos casos individualizados, né, para cada criança. E que o diagnóstico é basicamente clínico, tá bom? Exatamente. Tá certo. Ellen, e vamos falar um pouquinho sobre tratamento? Sim, O tratamento, ele é dividido em duas fases, né? Que é o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Me fala um pouquinho do tratamento do refluxo. então, Ju, é quase que 99%, né, dos casos, a gente pensa em alergia à proteína do leite de vaca. É, Uhum, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente fazer esse diagnóstico diferencial, né? Essa mãe que está amamentando, tirar a proteína do leite da mãe, fazer essa dieta isenta de leite e derivados. Eu gosto de lembrar, é muito importante. Essa mãe que faz a dieta, ela tem que repor cálcio. Eu gosto sempre de estar frisando isso, porque eu já peguei muitas mães que estão fazendo dieta extremamente restritiva, não estão usando cálcio. Isso aí pode ser um problema tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente faz esse teste terapêutico, né? Como eu falei, de 2 a 4 semanas, tira a proteína do leite. Ou em casos de criança que usam fórmula infantil, a gente troca para a fórmula. Inicialmente, a gente faz o teste com a extensamente hidrolisada. E aí a gente avalia se essa criança tem uma melhora ou não. Se a criança teve uma melhora, a gente retira, a gente volta com a proteína e vê se essa criança tem uma piora. Então, teve uma piora, o diagnóstico está feito, esse refluxo é secundário a uma alergia alimentar, a gente retira de novo a proteína e vai ver a possibilidade de estar fazendo teste de provocação oral para avaliar a tolerância oral mais para frente. Quase que a grande maioria das crianças melhoram até 1 ano de idade,
ou uma porcentagem muito pequena fica até os 3 anos de idade. Mas a alergia à proteína do leite de vaca é relacionada ao refluxo, a uma grande maioria das crianças melhoram até 1 ano de idade. Em alguns casos, mas hoje em dia, né, como a gente viu no guideline, em lactente não se utiliza mais medicação, então são casos extremamente raros. E assim, uma coisa que eu acho muito importante enfatizar, alguns medicamentos, eles são contraindicados, né? Então, se a gente pensar que a gente vê muito Milanta Plus, domperidona, bromoprida, Bromoprida. demais. São medicamentos que podem até causar problemas para as crianças, né? Eu já peguei criança que tinha regurgitação e começou a usar domperidona e ficou irritada. E aí chegou para mim, a mamãe falava, não, doutora, ele é extremamente irritado. Aí eu fui conversando, doutora, mas ele tá usando a domperidona. É Motilum o nome, né? Motilum, o nome comercial. Sim. Ele tá usando, eu falei, a gente tirou a domperidona, a criança ficou maravilhosa, ela só regurgitava, né? Tirou a irritabilidade, então assim, já vi muita criança irritada, sem contar que pode dar alteração cardíaca. Então não são medicamentos indicados. Da mesma forma, a bromoprida também pode dar muita irritabilidade, o Milanta pode dar constipação intestinal. Então assim, não estão indicados esses medicamentos, principalmente para lactentes. Eu falo contraindicados, para as mães ficarem alertas, né? Se tiverem essa prescrição, eu já recebi muita criança com combo, né, de refluxo. Não é legal. Acaba que você faz um mal, você quer às vezes resolver um problema ali na hora, mas você acaba fazendo mal para a criança. Então, ficar bastante atenta, né? A primeira causa é a alergia à proteína do leite de vaca. Esses medicamentos que eu falei aqui para vocês, eles não estão indicados para criança. E uma coisa que a gente vê muito também é a prescrição de inibidor da bomba de próton, né? Que é o Losec MUPS. Raros casos que há necessidade, né? Como eu falei, 99,9%, né? No próprio guideline que a gente estudou, não se indica utilizar o inibidor da bomba de próton em lactente. Hoje em dia a gente está tentando reforçar muito isso por vários motivos. Alteração da microbiota, diminuição da absorção de cálcio. Então a gente tem observado que as crianças estão usando por um tempo muito prolongado, de forma muito exagerada. Então, a gente vê criança regurgitando, usando o inibidor da bomba de próton. E o que é mais interessante, Ju, que eu pego, eu falo assim, e aí, melhorou? Não, doutora. Mas, né, às vezes continua usando. Então, assim, ficar bastante atenta. Alguns casos raros, às vezes vai ser necessário usar, mas é importante essa utilização ter começo, meio e fim. Né? Uma criança que está usando aí uma medicação, o inibidor da bomba de próton, nos seus 4, 5 meses, 3 meses, passou de 2 meses, não está certo. Tem alguma coisa errada. Se essa criança realmente foi retirada a proteína do leite e não melhorou, essa criança tem que ser mais investigada, tem que ser mais avaliada, mas não está certo estar utilizando essas medicações, né? Então, por isso que eu falo que é sempre importante, gente, ficar atento, né? Ter muito cuidado, porque às vezes você está buscando o melhor para o seu filho e às vezes você vai causar algo mal. Uma outra coisa que eu observo muito, Ju, também é porque, como a gente sabe que a alergia alimentar é uma das primeiras causas, né? A alergia à proteína do leite de vaca, é sair retirando um monte de alimento. Então, a criança chega para mim, tem leite, soja, ovo, carne, né? Aquela mãe que está vivendo de luz. Eu entendo, né? Eu sou mãe de 2 filhos, estou com uma de 5 meses. Para o nosso filho ficar bem, se falar assim, ó, fica no sol, exposta ao sol, que ele vai melhorar, a gente fica, a gente faz, porque a gente faz de tudo pelos filhos. Só que, assim, saiu um estudo que mostra que essas mães que fazem dieta muito restritivas, elas começam... que esse leite começa a ficar um pouco mais pobre nutricionalmente. Então, assim, fica um alerta, né? Essas mães precisam ser acompanhadas. Alguns casos raros de múltipla alergia até tem, são extremamente raros. Só que essas mães, elas precisam ser acompanhadas, precisam repor uma vitamina, elas precisam compensar essa alimentação de alguma forma. Mas eu digo, assim, eu acho que nesses últimos 2 anos, eu acho que eu tive um caso de uma alergia a 3 alimentos. É super raro, gente. Geralmente é mais comum alergia à proteína do leite de vaca, quando a gente pensa em soja, no máximo o ovo ali, mas assim, extremamente raro. Eu vou dizer para você que já tem muito tempo que eu não pego uma criança com tanta alergia. Claro que assim, né? Saí de licença agora, tô voltando a trabalhar,
Então, assim, existe, mas é muito raro. E, assim, mesmo que tenha que fazer isso, se houver necessidade, é muito importante a gente ficar atenta a essa mãe, não só a criança. Porque imagina uma mãe sem leite, soja, ovo, trigo, carne vermelha. Imagina o que essa mulher está comendo. Então, assim, eu pego mães no consultório hoje extremamente irritadas, chateadas, sem proteção, sem produção de leite quase, porque elas estão fazendo muita restrição. Entendeu? Então, assim, eu gosto de falar sobre isso para ter um alerta, para ter um cuidado. Então, a gente ter esse olhar também para a mãe, entendeu? Como que tá essa mãe? Como que tá essa alimentação dessa mãe? Será que ela não está precisando de uma nutricionista? Será que ela precisa mesmo desse tanto de restrição? Muita gente tira o leite e aí já tira a carne vermelha pensando que, como é da vaca, tem que tirar tudo. É importante a gente entender, né, que tem as reatividades cruzadas, né? Proteína é semelhante, só que no caso da carne vermelha é pouco. E quando você passa por um processo de queima, de cocção, né, na carne, que a gente vai cozinhar e tudo, essa proteína se quebra. Então, assim, é raro, não tem, né? Não tem muita relação. Então, não é porque tirou o leite que vai ter que tirar a carne vermelha. Entendeu? Outra Uhum. coisa que é importante, né? Não ter alergia à proteína do leite de vaca. Não por isso você pode estar tomando leite de cabra, leite de búfala, entendeu? Porque a gente tem proteínas de outros animais semelhantes, então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Mas o tratamento geralmente 100% fazer a restrição de leite na dieta. E como eu falei, em alguns casos, a necessidade de retirar alguns alimentos, mas isso aí tem que ser muito bem avaliado. O uso de Uhum. medicação, quando necessário, extremamente raro, no caso de inibidor da bomba de próton, isso aí deve ser muito bem avaliado e acompanhado, ter feito o diagnóstico diferencial, porque a gente já não usa mais em lactente, justamente pelos prejuízos que eu falei aqui para você. Perfeito, perfeito, Ellen. E assim, a gente sabe que o tratamento pelo guideline que a gente estudou é iminentemente, assim, é totalmente, quase 99,9% não medicamentoso. Sim. Então, assim, vamos tentar, né, não entrar com medicação, nem no pronto-socorro. Se precisar, né, deixa o pediatra avaliar mais para frente no consultório, ou o gastro avaliar, né? Porque na maioria das vezes não há essa necessidade de uso de medicação. Não. E principalmente tranquilizar os pais, né? Eu acho que, porque a partir do momento que você não faz esse papel, né, assim, de ter o esclarecimento do que é a doença, né, do quadro clínico, né, do diagnóstico, quando você não tem esse conhecimento, você não consegue tranquilizar a família. E não tranquilizando a família, a dinâmica daquela família todinha ali se perde, né? Os pais ficam irritados, ficam chateados, Sim, enfim, exatamente. né? E saem à busca de médicos aí, né, à torta e à direita, né, para tentar resolver a vida deles, né? Eu percebo, Ju, muitas vezes alguns colegas tratam a ansiedade, né? A Uhum. gente tem uma cultura de que tem uma doença, tem que ter uma medicação. Então, eu percebo assim, alguns pais se frustram quando eu falo, olha, não tem necessidade, vamos tirar essa medicação, né? Eles querem um remédio para tratar. O que é importante, e aí, assim, esse acolhimento mesmo do pediatra no consultório, eu acho que é fundamental, tanto para a mãe quanto para o pai, para essa família. Essa criança, ela é uma criança que, assim, nos primeiros 3 meses tem a questão da esterogestação, né? Que é muito importante a gente entender. A criança, ela tem uma certa irritação, né? Ela vai incomodar, não vai dormir, a gente não dorme direito, né? Claro que tem uns casos raros, assim, né? E que dorme um pouco mais, né? É claro que, assim, é sempre importante avaliar se tem alguma coisa errada. Mas também explicar que esse momento é um momento delicado. O bebê estava ali no útero, bonitinho, quietinho com a mãe. De repente ele sai para esse mundão onde tem um monte de barulho, de toque, de coisas diferentes. E aí começa a mamar, e aí o intestino dele começa a funcionar, ele começa a sentir um pouco de cólica. Então isso aí vai dar uma insegurança, uma irritabilidade, esses pais vão estar cansados. Então, assim, acolher essa família para que ela confie no seu tratamento é fundamental. Eu sempre falo assim, ó, eu fico 1 hora
quase, conversando, falando, explicando as alterações fisiológicas, para esse pai entender e confiar no meu tratamento. E uma coisa que eu sempre falo, a confiança, eu sempre falo para meus pacientes, a confiança em você, no meu tratamento, ela é fundamental para o sucesso do tratamento. Porque se essa mãe não confia em você e você não passou um remédio ali para melhorar em 2, 3 dias, ela vai sair dali, vai procurar outra pessoa e vai tomar o remédio que o farmacêutico vai passar. E às vezes vai melhorar 2, 3 dias, porque às vezes a gente percebe que, por exemplo, com Domperidona, os primeiros 2, 3 dias a criança melhora. E aí a dieta, ela demora 2 semanas a 1 mês para melhorar. Há um mês para melhorar. Entendeu? Então, assim, por que eu vou confiar na doutora? Ela ficou 1 hora comigo, mas assim, ele melhorou em 2 dias, entendeu? Só que essa melhora vai voltar, essa criança vai piorar. Essa melhora é fugaz, mas depois vem os efeitos colaterais do uso prolongado, né? Exatamente. Da domperidona, né? Da bromoprida, que são as alterações neurológicas, né? Que a gente falou aqui, né? Que é a sonolência, a irritabilidade, enfim. Né? Os efeitos colaterais, as reações adversas na medicação, né? Utilizada aí de uma forma não apropriada. Exatamente, Ju. Então, assim, eu acho que a gente acolher essa família, fazer com que ela entenda o que é funcional, que ela entenda esse período inicial dessa esperogestação, dessa irritação que às vezes acontece, né? O sono, né? Tem mãe que fala, doutor, eu tô aqui porque ele não dorme. Eu falo, ai, então vamos descobrir juntas uma forma de dormir, porque a minha também não dorme, às vezes. Dorme. Então, assim, é um momento delicado, né? Que os pais estão angustiados e, às vezes, os médicos acabam tratando a angústia dos pais e causando um dano para a criança. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Perfeito, perfeito. Uma coisa também, Ellen, que eu acho interessante da gente falar é sobre a fórmula anti-refluxo. Ela é utilizada como primeira escolha antes da gente pensar num diagnóstico diferencial aí de refluxo por APLV, ou a gente já começa com a fórmula extensamente hidrolisada, retira aí a proteína. O que a gente utiliza primeiro? A fórmula anti-refluxo ou a fórmula se a gente isenta da proteína? Que tá bem, né? Que tá ganhando peso, que só regurgita, que não é uma criança irritada, que ela tem todo aquele sinal de só regurgitação, em alguns casos cabe o uso da fórmula anti-regurgitação. Mas, assim, na dúvida, todas as crianças, assim, que têm um mínimo de regurgitação, de irritabilidade, ou que não tiram de peso, a gente tenta a fórmula extensamente hidrolisada. Lembrando que a primeira escolha é extensamente hidrolisada, então é uma fórmula quebradinha. Pode ter lactose, porque o problema não é a lactose, e sim a proteína do leite de vaca, então não tem problema ter lactose. Então, a gente usa extensamente hidrolisada com lactose. E cerca de 90% das crianças respondem bem a essa fórmula. Quando não teve uma melhora, a gente faz uso da fórmula de aminoácido. Né? Em torno de 5 a 10% das crianças vão ter necessidade de usar a fórmula de aminoácido. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que as fórmulas de aminoácido, elas são bem mais fluida, líquida, assim. As crianças agitam um pouco mais. Então, tem paciente que fala, doutora, mas ela tá voltando mais depois que eu comecei a usar essa fórmula. E aí tem que dar um tempo de adaptação da criança melhorar. As fórmulas anti-regurgitações, elas vão caber nesses casos em que tá muito claro que é só uma regurgitação do lactante, que a criança tá ganhando peso super bem, que é o golfador feliz, né? E mesmo assim a gente avalia muito com a mãe, Ju, porque assim, às vezes algumas dessas fórmulas dão um pouco de constipação, né, um pouco de lentificação do intestino. Então, a gente avalia muito com a mãe se realmente há necessidade de estar utilizando, né? Mas já tive alguns pacientes que fizeram uso e se deram bem com a forma de regurgitação, a criança parou de regurgitar, a mãe ficou tranquila. Mas, assim, primeiro a gente tem que excluir a doença do refluxo para estar usando essas fórmulas. Lembrando que essa fórmula não é para tratamento de doença do refluxo, né? Se a gente pensa em doença, a gente tem que pensar na fórmula extensamente hidrolisada, que são fórmulas para criança com alergia. Com alergia, perfeito. Então, assim, o primeiro ponto é pensar sempre em alergia, que é o mais prevalente, né? Que é a alergia à proteína do leite de vaca relacionada aí à doença do refluxo, né? Então, a gente faz a retirada da proteína da dieta da mãe, né? E deixa em aleitamento materno mais a fórmula, não é isso?
Quando essa mãe faz o aleitamento mais a fórmula, né? A gente pode fazer isso, né? Ou se a mãe só faz o aleitamento, a gente tira a proteína da mãe. Tira a proteína e deixa no aleitamento materno exclusivo com dieta restritiva ao leite, né? A proteína do Exatamente. leite. Exatamente. Perfeito, perfeito. Ellen, é o seguinte, amiga, tem algumas perguntas dos pais que eles mandam, e aí eu queria fazer essa pergunta a você. É o seguinte, por que é comum o bebê vomitar ou golfar? É aquela explicação que a gente deu no início, No né? É início. Uhum, anatômico e fisiológico do bebê. Então, né, o estômago do bebê é pequenininho, né? Tem até aquelas, né, no comecinho que ele nasce, é um grãozinho, aí vai aumentando, né? Com 7 dias, vai ficando com 1 mês, ele é bem pequenininho ainda. Então, o estômago do bebezinho é pequeno. O esôfago é bem curtinho, né? Como a gente já falou. O esfíncter, né? Que é o canalzinho, que é uma válvulazinha que segura o alimento dentro do estômago. Ele ainda é frouxo e um pouco curto, então facilita que a criança regurgite mais. Outra coisa também é o fato da criança ficar mais deitada, ter o abdômen mais globoso. Você vê que a criança é pura barriga, né? Quando nasce, praticamente, né? Uma uhum, barriguinha, cabecinha e as perninhas. Então, isso aí também aumenta a pressão da barriguinha abdominal e também facilita a regurgitar. E, às vezes, a gente tem também uma motilidade intestinal pela imaturidade um pouco menor, mais diminuída, e até a produção enzimática, né, para a digestão dos alimentos um pouco mais lentificada, porque a produção enzimática é diminuída também no início da vida, né, e vai se normalizando à medida que a criança vai crescendo. Então, todos esses fatores, né, a anatomia, a fisiologia, contribuem para que a criança regurgite. Sem contar com a alimentação, o tipo de alimentação totalmente líquido, a criança vai regurgitar mais. perfeito, perfeito. E Ellen, e até que idade é comum o bebê ter refluxo? Em torno de Perguntinha 9 dos meses. pais. Em torno de 9 meses, Ju. Pensando Nove no meses, né? diagnóstico inicial, né? Começando o Uhum. diagnóstico ter começado com 2 meses aproximadamente. Tem crianças que começam um pouco mais cedo. Não aquela criança que começa lá com 9 meses. Aí a gente tem que pensar em outra coisa. Mas até os 9 meses, geralmente essa criança melhora se a gente for pensar em regurgitação do lactante. Perfeito. E o refluxo, ele tem cura? Tem cura. Como eu falei, se a gente for pensar em alergia à proteína do leite de vaca, refluxo secundário é a PLV, até 1 ano de idade, geralmente essas crianças melhoram. Eu diria que uma grande Uhum, parte, quando a gente começa a introdução alimentar, a gente vê uma melhora importante, entendeu? Então é sempre uhum. importante, gente, a gente fazer o teste de provocação oral para diagnóstico, e aí depois que essa criança estabilizar, a gente fazer o teste de provocação oral para avaliar se ela criou a tolerância. Para que essa mãe não Uhum. fique, essa criança, com a dieta restrita o resto da vida, né? Porque a gente vê muito gente fazendo a dieta há muito tempo. E assim, essas mães terem seguranças, né? Porque elas melhoram, então é importante fazer esse teste para avaliar se teve uma melhora, se essa criança já adquiriu tolerância oral. Perfeito, perfeito. Ellen, e o refluxo, ele pode causar outras doenças, como pneumonia, tosse, sinusopatias? Ju, pode sim, né? Se a gente for pensar Uhum, na fisiologia, na própria anatomia, esse retorno desse conteúdo pode ir para as vias aéreas e pode provocar pneumonia, sinusopatia, até otite. É bastante uhum, raro, né? Mas isso aí pode acontecer. É sempre importante, e às vezes é quando cabe, né? No caso, a cintilografia, por exemplo. Quando a criança tem muito sintoma respiratório associado, uma das utilizações da cintilografia é avaliar se esse líquido está indo para a árvore brônquica, está indo para alguma região do pulmão, se esse líquido se tem alguma passagem, né, desse líquido para o pulmão, desse líquido que volta. Então, é quando a gente cabe a solicitação da cintilografia. Mas isso aí pode uhum. acontecer, é bastante raro. Geralmente a criança tem sintomas respiratórios associados, ou uma criança, né, que tem um quadro de sinusopatia recorrente, que não melhora, que já passou pelo alergista, pelo otorrino, pelo pneumo. É importante fazer a avaliação com gastro para avaliar se tem uma possibilidade de ser relacionada à doença do refluxo.
Mas E outra coisa também que pode causar também é o que a gente chama de estridor laríngeo, né? A criança também pode ter, uhum, né? Eu estou sim, vendo uma sim. mãe falando aqui, a Margarete falando, fala um pouco de refluxo laringo-faríngeo em criança de 2 anos. Eu acho que ela quis dizer estridor laríngeo, né? É, a gente, Que é uma das complicações também do refluxo, né? sim, sim. Da doença do refluxo, né? É, às vezes até você percebe essa criança com uma rouquidão, né? Muito associada à rouquidão. E essas crianças que fazem esse estridor que não melhoram, às vezes elas vão responder ao tratamento do refluxo mesmo. Esses casos Uhum, recorrentes, né? É sempre bom avaliar o que está acontecendo, né? É uhum. importante fazer esse diagnóstico diferencial, com certeza. Os pais me perguntam muito também, Ellen, no consultório e no pronto-socorro, sobre o colchão antirrefluxo e sobre o travesseiro antirrefluxo. Você recomenda isso no consultório? O que que você Então, Ju, recomenda? não tem mais evidência nenhuma, né? Uhum, A gente vê que não tem mais evidência, né? Que foi descontinuada essa prática. É claro que a gente recomenda algo, principalmente para os bebês que têm regurgitação, algumas coisas que evitem que a criança regurgite tanto. Então, assim, mamar, esperar, a criança que tem o refluxo ou a regurgitação, esperar um tempinho maior para ela rotar, né? Outra uhum, coisa, né? A gente vê muito quando a mãe vai trocar a fralda, levanta as perninhas do bebê para cima e aí faz a pressão na barriga. na Aí logo barriga. depois vai e regurgita. Então, abre a fralda, coloca o bebê em cima da fralda. É claro que às vezes não dá para fazer isso, vai regurgitar, não tem problema nenhum. Mas assim, o travesseiro anti-refluxo, o colchão, não tem indicação, não tem necessidade, não precisem gastar dinheiro com isso, Isso. não tem Uhum, evidência nenhuma de que a criança vai melhorar. Só algumas práticas que a gente fala, como eu falei, colocar a criança em cima do colchão. Outra coisa que eu gosto de falar, porque muitas mães têm medo de fazer aquele tummy time, porque a criança tem refluxo, né? Não uhum. está contraindicado, não deixem de fazer, super importante para o desenvolvimento da criança. Ela vai regurgitar um pouquinho, vai voltar, né? Mas assim, o benefício dessa prática ela é muito maior. Aí algumas falam, se eu usar o rolinho, às vezes diminui. O que eu percebo na minha prática, quando eu coloco o rolinho, a minha filha rola com a barriguinha e às vezes pressiona, ela regurgita mais. Mas isso aí é cada criança, cada mãe. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as mães têm medo e deixam de fazer. Ou já vi até algumas que foram indicadas a não fazer porque a criança tem refluxo. Não tem, não precisa. Vai regurgitar um Não pouquinho precisa ter medo, também. né, Ellen? É só não fazer isso logo depois da mamada, por exemplo. Uhum. Perfeito, perfeito. Agora, pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Estou vendo que alguém aí fez algum comentário para a doutora Ellen. Eu já vou fazer as considerações finais. O Fábio falou, É, na dúvida, os exames de imagem ajudam bastante. Fabiola, né? Desculpa. Então, Fabiola, como a gente falou, né? Os exames de imagem geralmente a gente usa para fazer um diagnóstico diferencial, né, Ju? Não para o Uhum, diagnóstico. Então, na dúvida, a gente faz o teste terapêutico e avalia se a criança melhorou ou não. E aí, os exames, uhum. às vezes, vão estar indicados para fazer um diagnóstico diferencial, né? Ou aquela criança que a gente está pensando em uma outra situação. Mas para a doença do refluxo, o diagnóstico ele é essencialmente clínico, principalmente em se tratando de lactante. Perfeito, perfeito. E outra coisa, Ellen, vou fazer aqui até as Ó, considerações finais. aqui, ó, minha filha nunca golfou, ela fez cintilografia com 2 anos e acusou refluxo. A gente, não sei, a gente não sabe a clínica, né, Ju? E nem o porquê que A foi gente, solicitado, mas assim, o refluxo acusado na cintilografia, né, sem uma clínica importante, não há necessidade de tratamento. Mas assim, cada criança a gente tem que individualizar, entender o que aconteceu, por que foi pedido, né? exatamente. O fato, gente, que nem a gente comentou aqui,
na maioria das vezes, não há necessidade de investigação complementar e também o tratamento, na maioria das vezes, 99,9%, o tratamento ele é não medicamentoso. E geralmente esses refluxos, eles estão relacionados à alergia à proteína do leite de vaca. Então a gente faz realmente aí a restrição, né, da proteína. Se tiver em aleitamento materno exclusivo, a gente faz a restrição da mãe, não esquecer de colocar, né, da mãe tomar o cálcio, é super importante ela tomar, né? Agora, se a criança usar a fórmula, né, usar a fórmula apropriada, né, para alergia à proteína do leite de vaca. O tratamento a gente faz de 2 a 4 semanas, é um tratamento mais demorado mesmo, tem que ter paciência, mas geralmente dá certo. Né? Então, assim, é importante que, mesmo que a criança tenha um choro intenso, né? Nem sempre choro intenso, choro forte, está só relacionado à doença do refluxo, então a gente tem que ter aí outras possibilidades aí de pensamento, guiar nosso pensamento, né, para outras causas de choro, tá bom? Às vezes pode ser causas aí infecciosas, neurológicas, né? Então, a gente tem que afastar. E nós, como pediatra, a gente tem o dever de tranquilizar, sim, os familiares quando dá ocorrência, né, dos sintomas, né, e sinais do refluxo gastroesofágico nas primeiras semanas de vida. Exato. Tá bom? Enfatizando que os cuidados gerais e a intervenção nutricional devem auxiliar a resolução de boa parte desses casos. Tá bom? Então, é isso. É isso. E eu deixo aberto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei a nossa live, Ellen. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Você explicou demais. Eu aprendi muito com você agora, viu? Eu adoro isso. Obrigada. Tenho certeza que a gente sempre aprende junto. Por isso que é uma das coisas que eu gosto. Às vezes a gente fica estressado por fazer live, mas uma das coisas que eu gosto é que a gente está sempre aprendendo. E eu acho que o mais importante, né, Ju? Eu recebo muitos pacientes que falam assim, doutora, hoje mesmo eu atendi muito, falou assim, doutora, eu estou procurando a senhora porque minha filha foi prescrito o remédio e eu vi numa live que a senhora fez que não usa. Então, assim, né, que a gente consiga atingir muitas famílias, que as pessoas tenham o conhecimento para poder levar o melhor para o filho, que eu acho que é fundamental, que eu acho que esse é o nosso objetivo, que a gente possa cada vez mais passar o conhecimento apropriado para que os erros, né, para que amenize a dor dessas famílias, né? Então, eu acho que esse é o nosso objetivo e eu espero que a gente tenha atingido. Sempre que precisar, eu estou por aqui, tá bom? E foi maravilhoso, tá, adorei essa oportunidade, te agradeço a confiança de ter me chamado. Que é isso, eu agradeço, você aprendi muito, viu? E outra coisa, gente, qualquer coisa vocês podem, né, se vocês lembrarem de alguma coisa, pode mandar na caixinha do direct, tanto da doutora Ellen, tá? Doutora Ellen é @doutora Ellen Gastroped, não é isso? Isso, Ju, isso mesmo. E o meu é @doutora.julianapediatra, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar que a gente responde no direct, tá bom? As perguntas aí que possam vir depois. E essa live vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Para quem quiser assistir depois e que não tenha assistido agora ao vivo, tá bom? Um beijo, Ellen. Boa noite, adorei. Rápido, Ju. Obrigada. Passou rápido demais, viu? Adorei o nosso bate-papo. Um beijo para vocês. Tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.